Bem, irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração, iniciarmos o trabalho do Senhor esta noite, amém? Você que pode colocar-se aos seus pés, coloque, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, para louvarmos a Ti e agradecermos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Senhor, nesta noite nós Te pedimos a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre as nossas vidas. Senhor, que tudo que for feito aqui seja, Senhor, unicamente para louvor e adoração do Seu nome que lhe é devido. Nós Te pedimos, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, e fale conosco pela Tua palavra. Usa Teu servo que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, e alcance os nossos corações, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o de número 65. Eis os milhões que em trevas são medonhas, jazem perdidos sem um Salvador. Quem irá as novas proclamando? Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu.
4. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisas ter. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com luz e amor trabalhando pra Deus Senhor. Não desanimes por ser tua cruz, a glória de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, se consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Sermos soldados em Cristo Jesus, sofrendo as aflições. Não suportando a mensagem da cruz, mas perseguições. Mas vem logo proclamando, louvas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus milagres, tribulações e pesares, quando no céu desfrutar perfeita paz. Graças a Deus. Evangelista Ignaldo fazendo a leitura da palavra do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo 6. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 6 do profeta Isaías, a partir do versículo 7, que diz assim: a santa e expressiva palavra do nosso Deus. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém. Somente esses 3 versículos. Nós estamos nessa noite, como os irmãos sabem, em um culto denominado culto de missão, né? E o culto de missão é um culto de conscientização, onde Deus trabalha os nossos corações com relação à obra missionária. E então, na obra missionária, nós precisamos ouvir o Senhor chamar: a quem enviarei? Quem se dispõe a fazer missão? E que nessa noite cada um de nós possamos ouvir a voz do Espírito e dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Consciente, sabendo o que está fazendo, porque nós precisamos ir e não podemos olhar para trás. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós estamos nesta noite, te louvamos e te adoramos, meu Deus, pela salvação de nossas almas, e por mais essa oportunidade que nos concede de estar na tua casa, em torno da tua palavra e no teu santo e bendito nome. Senhor, recebe a nossa oração, louvor do teu povo nesta noite. Senhor, levará o teu santo trono. Deus eterno, venha, Senhor, salvar, curar, libertar, falar em corações. Senhor, nesta noite, com esse vidas, ó Deus, aceitando o desafio e fazendo
Senhor, estamos abençoando nesta noite, como sempre tem abençoado esta igreja, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia de trabalho, de culto que o Senhor tem nos dado, um culto de conscientização missionária. Você que entrou aqui, que veio com o coração aberto para ouvir Deus falar contigo, comece já a sentir a presença de Deus e a glorificar o nome santo do Senhor, que criou os céus e a terra, porque Deus irá fazer obras tremendas aqui esta noite. Amém? Quantos aqui creem nesta verdade? Levante a mão para cima e dê glória a Deus. Amém? A jovem Gisele e o jovem Luciano estará louvando o nome do Senhor. Amém? Irmão Luciano e irmã Gisele estará adorando o nome do Senhor. Logo após, pastor Luciano nos trazendo uma saudação. E logo depois, Gede Dias também estará louvando o nome do Senhor. Moisés olhou à frente e viu um grande mar. Não acreditou que o povo pudesse atravessar. Mulheres e crianças chorando agora estão. Israel em desespero, procurando solução. Olhou pro céu e disse: agora, meu Senhor, atrás vem Faraó, em nossa frente o mar está. Então Moisés ouviu a voz de Deus ali falar: com o que tem nas mãos, toca agora neste mar. Toca nas águas, meu irmão, toca nas águas. Em nome de Jesus, meu irmão, toca nas águas. E o grande mar vai se abrir, basta você tocar. E pela fé tua vitória hoje vai chegar. Em nome de Em nome de Jesus, você vai vencer. Em nome de Jesus, o cego vê. Em nome de Jesus, muralhas vão cair. Em nome de Jesus, o mar vai se abrir. Você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, você vai ver a glória de Deus aqui descer. Toca nas águas, meu irmão,
de Jesus. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu me alegro mais uma vez de mais um culto de missões e aqui nós podemos estar para cultuarmos o nome do Senhor e mais uma vez sermos conscientizados da necessidade da obra missionária, da necessidade, irmãos, de nós deixarmos as nossas prioridades, deixarmos os nossos projetos e abraçarmos esta obra tão necessária nos últimos dias. Quantos amados irmãos estão desviados da presença do Senhor, até aqui mesmo em Portugal, e às vezes nós deixamos de falar a palavra. Quantos amados irmãos estão sedentos por conhecer e aceitar esse Jesus que nós conhecemos e este Jesus ao qual nós já servimos. Então, irmãos, que a cada dia nós possamos fortalecer o nosso Deus e não olhar, irmãos, para as nossas dificuldades. Porque se nós formos olhar para as dificuldades diárias, para as dificuldades do dia a dia que nós enfrentamos aqui nessa terra, que nós enfrentamos aqui nessa nação, o certo é que nós calaríamos e ficaríamos tão somente preocupados com aquilo que resolveria as nossas vidas. E não nos preocupamos, amados irmãos, com aqueles que estão perecendo, com aqueles que estão partindo, sem salvação para as nossas vidas. Meditando na palavra do Senhor, irmãos, no livro de Ezequiel, Deus levanta Ezequiel ali para profetizar para aquele povo. Deus fala para ele que era um povo de duro serviço, era um povo, amados irmãos, obstinados, mas era um povo que Deus amava, era um povo que Deus havia escolhido, era um povo que, embora, irmãos, estavam ali no cativeiro, estavam ali, amados irmãos, porque eles tinham pecado contra o Senhor, e Deus então foi e os levou ali. Mas mesmo assim, olha para os irmãos verem a misericórdia de Deus. Às vezes nós olhamos para esse povo dentro dessa nação, dentro desse continente, é um povo que não lhes falta nada, é um povo, amados irmãos, que não tem as preocupações que nós, que saímos de um país de terceiro mundo, de um país pobre, eles não têm. Mas para os irmãos verem como é que Deus faz. Deus nos levantou lá do Brasil. Quantos aqui no Brasil não tinham dom? Quantos que no Brasil, amados irmãos, conforme eu já falei aqui, foram tirados do cabo da enxada, da força? Talvez você vivia até uma situação brilhante lá, mas Deus, Ele te arrancou de lá, Ele te colocou aqui nesse lugar para você pregar a palavra dEle. E grande é a nossa responsabilidade. Quando Deus levantou Ezequiel ali, irmãos, olha qual que foi a palavra de Deus para Ezequiel. Capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: olha, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Deus então ele continua falando para Ezequiel: mas o seu sangue da tua mão o requererei. Grande é, irmãos, a nossa responsabilidade em estarmos de pé na presença do Senhor, não olhando para as dificuldades, mas pregando essa palavra e anunciando as boas novas de salvação. Amém? E eu agradeço a oportunidade em Cristo Jesus. Graças a Deus. Grupo G de Dias louvando a unção do Senhor. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? De Senhor, mais perto quer estar. Deus diz Senhor, mais perto quer estar. Deus diz Senhor, mais perto quer estar. Deus diz Senhor, mais perto quer estar. Perto de Jesus, mais perto quer estar. Perto de Jesus, mais perto quer estar. Perto de Jesus.
Desde Senhor, mais perto quero estar. Desde Senhor, mais perto quero estar. Eu sei, tocou-me, Jesus, tocou-me, sim, Pai, encheu meu coração. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida.
Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar enquanto os irmãos permanecem em pé, para convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta, ou no livro primeiro dos reis de Israel, melhor dito, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo os versículos 1 e a parte A do versículo de número 2. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro de Reis, capítulo de número 17, os versículos 1, parte A do versículo de número 2. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu gostaria que a igreja em geral estivesse com a sua Bíblia aberta, por favor, para nos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro de Reis, capítulo 17, os versículos 1, parte A do versículo de número 2. Amém, amados? Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor está dizendo assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Assentai-vos, por favor. Graças a Deus. Amados irmãos, gratos a Deus, nós estamos nesta noite por mais esta feliz oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos novamente reunidos em torno ao nome de Cristo, com o propósito de adorarmos ao Senhor. No final do culto nós estaremos orando pela igreja, o anjo Sara já esteja com o hino preparado para adorar ao Senhor no momento da oração aqui com os irmãos. Todavia, meus queridos, sou grato a Deus, glorifico ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos novamente reunidos para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que todos nós temos consciência que Deus está presente neste lugar e já o temos sentido de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Estamos agradecidos a Deus pela sua presença santa e maravilhosa aqui. É o momento, portanto, da ministração da palavra do Senhor. E nós queremos pedir à igreja a atenção máxima, por favor, de todos os que permanecem dentro deste santuário. Todos os que estão agora, evitem sair, não estejam saindo, deixe para você ir à casa de banho após a mensagem. Nós queremos pregar a palavra do Senhor agora e precisamos do seu apoio em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele novamente tem uma palavra para a sua igreja que está congregada aqui neste lugar. Em nome de Jesus, nós sairemos daqui agradecidos ao Senhor pela sua presença em nosso meio. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, pastor Elias nos falou a respeito de estarmos pregando em relação à obra missionária, que não é fácil, né? Pregar uma mensagem sobre missões é uma coisa, em todos os cultos de missões estar pregando sobre missões é outra coisa, não é fácil, né? Não é fácil. Eu preguei aqui no primeiro culto sobre missões. Lembro que falei sobre a vida do apóstolo Paulo, né? A sua chamada para atravessar a Macedônia. E nesta noite eu disse ao pastor Elias para que me deixasse para outra oportunidade, tendo em vista a debilidade física. Mas o pastor Elias insistiu a que pregássemos a palavra do Senhor. Nós queremos, portanto, estar ministrando ao coração dos irmãos uma palavra simples, objetiva e bem devagar. Hoje eu não vou correr, os irmãos terão que ter paciência para me ouvir. Nós vamos falar aqui, amados, sobre as fases da vida de um autêntico missionário. Nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria que os irmãos me dessem a sua atenção, porque nós não podemos estar nos lançando a palavra ao ar. Nós precisamos alcançar o coração dos irmãos e a mente dos irmãos, a fim de que todos sejam conscientes do propósito de Deus e se rendam ao senhorio de Cristo em relação ao chamado para a obra missionária. A igreja de Jesus que está aqui neste lugar, ela tem consciência plena em relação ao que Deus tem planejado para as nossas vidas.
o planejamento de Deus, a proposta de Deus, o querer de Deus para nós, é além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Nós ainda não compreendemos, não sabemos o que é, num todo, no que nos espera no dia de amanhã, em relação à obra de Deus. Eu me lembro que ao darmos início a esse trabalho, a começarmos esta obra, nós não imaginávamos pela nossa própria cabeça que chegaríamos onde chegamos. Só que o Senhor nosso Deus, Ele nos surpreende. Nós pensamos em um degrau, Deus marca 10 para nós, para a glória do seu santo nome, porque o propósito de Deus é levantar homens e mulheres para usá-los sobre a face da terra, a fim de que almas reconheçam que Jesus Cristo é o único Salvador. Se Jesus encontrar aqui nesta noite um homem, uma mulher pronto, disposto a aceitar esse desafio e abraçar esse chamado, com certeza Deus irá levantá-lo, irá levantá-la e fazer dele, dela, um autêntico ou uma autêntica missionária para a sua obra sobre a face da terra. Nós precisamos que o Senhor nosso Deus levante. É urgente. Essa necessidade é urgente e nós estamos orando a Deus para que o Senhor levante mais pessoas para estar fazendo a sua obra para a glória do seu santo nome. Os irmãos sabem, meus queridos irmãos, que nós estamos agora, a Secretaria de Missões, ela abraçou a responsabilidade da igreja que está lá em Zamora, na cidade da Espanha. Os irmãos estão clamando por um obreiro ali. Temos orado ao Senhor e já um obreiro apontado para aquele trabalho. Estaremos tratando nesses próximos meses sobre a ida, juntamente com o pastor Elias, pastor Janildo, irmão Jean, pastor Luciano. Estaremos tratando sobre a ida deste obreiro para aquele lugar. Nossa preocupação também é com o aspecto financeiro, mas a nossa preocupação também é com os preparados para a realização desta obra. Porque a obra missionária, ela exige um certo preparo, e este preparo, ele não se dá nas questões que às vezes nós pensamos que se dá, que é a preparação acadêmica. Este preparo, irmão, se dá na questão de vida com Deus, de conhecer a Deus, de estar com Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de ser um vaso nas mãos de Deus e de ser possuidor de uma chamada por Deus e automaticamente corresponder com essa chamada que vem direto da parte de Deus. Eu preciso crer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Ele disse lá em Ageu: minha prata e meu é o ouro. Quando Deus quer, Ele faz as coisas surgir. Mar se abre, Jordão se divide e a obra é feita. Agora, nós estamos com urgência, precisando de pessoas preparadas para o campo missionário. À medida que isso acontecer, Deus vai abrir as portas financeiras para o envio desses missionários para o campo, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, eu quero nesta noite falar convosco sobre as fases da vida de um autêntico missionário. Obra missionária, como sempre nós somos conscientizados aqui, ou por quem quer que seja, que ministre uma palavra à luz da Bíblia em relação à obra missionária, nós somos conscientizados que a obra missionária não é um mar de rosa. A obra missionária é um campo de batalha. Na realidade, meus irmãos, a obra missionária é um campo que em alguns momentos determinados de nossa vida, nós nos sentimos isolados, nós nos sentimos sós, nós nos sentimos como que abandonados. Todavia, amparados pelo céu, pelo Senhor nosso Deus. Mas às vezes nós não entendemos que estamos sendo amparados pelo Senhor nosso Deus. Portanto, estas fases na vida de um missionário, ela existe. E nós precisamos ter consciência, antes de partirmos para o campo missionário, antes de nós entrarmos na obra de missões, em relação a colocar os nossos pés para fazer missões, é preciso sermos conscientes do que poderá nos esperar no campo missionário. Deus precisa, portanto, trabalhar nas nossas vidas, aqui onde nós estamos, na igreja onde nós congregamos. Daí a necessidade de você não perder nem culto que acontece na igreja do Senhor. Eu preciso recordar aos irmãos o que sempre pincelamos e esforçamos aqui. Dê valor aos cultos de doutrina, dê valor às escolas dominicais, dê valor aos cultos de quinta-feira, dê
valor aos cultos de sábado, e dê valor aos cultos de domingo, e dê valor aos trabalhos de oração, pois eles todos formam, na realidade, a preparação, meio de preparação para a igreja, no avanço da obra missionária. Portanto, meus queridos irmãos, Deus precisa nos preparar para nós entrarmos na obra missionária. Uma vez que nós aderimos à visão missionária, aceitamos a convocatória, o chamado, a separação de Deus para cada um de nós em relação à obra missionária, é preciso cada um de nós termos consciência, melhor dito, do que poderá nos esperar no campo missionário. Todavia, ainda que nós tenhamos consciência que lutas, dificuldades, tribulações, aflições farão parte da nossa vida a partir do momento que nós adentrarmos num todo na obra missionária, nós não podemos nos desestimular. Nós precisamos pedir a Deus que nos estimule mais, que levante mais pregadores para que pregue sobre missões, para que cresça no nosso coração a convicção e o propósito de fazermos missões, que nós venhamos entender que a razão da existência da igreja sobre a face da terra é alcançar os perdidos para Jesus, e fazer missão é ir em busca daquele que perece, daquele que está longe, distanciado de Deus, daquele que não ouviu falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, batiza e leva para o céu. É preciso entendermos, foi nesta noite dito pela irmã Lia, e eu preciso entender que parte desse sonho, ele foi um sonho profético com a queda de Fátima. Eu não sei se alguém vai me entender bem ou mal nesta noite, mas Fátima já está caindo tem muito tempo. Cada dia que uma alma aceita Jesus nessa terra, Fátima está perdendo as forças para a glória do nome do Senhor, e o reino de Deus se alarga sobre esta terra para a glória do Senhor. É possível hoje, irmãos, num momento como este, nós podemos dizer que em todos os pontos deste país está estabelecida uma pequena congregação, uma congregação de médio porte, uma congregação maior, e lá estão vidas orando e pedindo a Deus: salve Portugal, salve as almas dos portugueses. E a oração está subindo, irmãos, ela está subindo, ela está sendo depositada no odre, na presença do Senhor nosso Deus. E este Deus que é tudo pode, este Deus de todo poder e de toda graça, Ele vai responder às nossas orações. E quando Ele começar a quebrantar o coração desses portugueses, os irmãos verão Jesus Cristo salvando na terça, na quinta, no sábado, no domingo, para a glória do seu santo nome. Mas é preciso nós permanecermos, é preciso nós continuarmos, é preciso darmos início à obra e nos mantermos fiéis nesta obra para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que está aqui porventura desestimulado, pensando que a obra missionária já deveria estar avançando com uma proporção maior, eu quero nesta noite que você entenda que a obra anda de acordo com a bendita vontade do Senhor Jesus Cristo. Deus está no comando deste trabalho, deste ministério, e no comando da Secretaria de Missões. Nós não estamos atrasados e também não estamos avançados, nós estamos dentro do plano de Deus. Até o momento presente, Deus estabeleceu esta congregação, Ele está abrindo portas para a nova congregação, e em nome de Jesus Cristo, nesta noite, diga sim à voz de Deus e não ao clamor do adversário nos seus ouvidos para tentar te desestimular. Mas Deus nesta noite vai estimular você, Deus nesta noite vai levantar você, Deus nesta noite vai encorajar você, Deus nesta noite vai dizer para você que você está no caminho certo, que a porta é exatamente esta, que é assim que se acontece a obra, que é assim que o reino de Deus se alarga e prossegue sobre a face da terra. É usando a minha vida, é usando a tua vida, é usando as nossas vidas, homens e mulheres desconhecidos da mídia, não conhecidos por todos, mas reconhecidos pelo céu, glória a Deus, compromissados com Deus, amantes da obra missionária, povo que sente a cada dia o calor no coração, o desejo por fazer missões para a glória do nome do Senhor. Deus vai levantar-nos para a obra missionária. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Jesus está nos preparando para a obra missionária, as fases da vida de um autêntico missionário. Guarde isso, Deus vai levantar você como um autêntico missionário, verdadeiro missionário, um homem e uma mulher marcado para uma obra específica. Olha, meus queridos irmãos, é Deus quem marca o homem e a mulher para a obra que Ele tem proposta para a sua vida. Eu devo relembrar aos irmãos do que sempre ministramos aqui, a respeito da chamada da parte de Deus, em relação à vida ministerial, à vida missionária, à vida de um obreiro. A Bíblia nos diz que ninguém toma para si essa honra. Em relação à vida missionária, em relação à vida ministerial, ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado como foi Arão. Significa dizer, meus queridos irmãos, que a igreja num todo ela faz missão. Todavia, a igreja que não vai no sentido de colocar os seus pés na jornada das missões, ela está por trás, fazendo a obra missionária, contribuindo, orando, jejuando a cada dia, cobrindo com oração aquele que abraçou a obra missionária e que crê que Deus estará usando a sua vida para a glória do seu santo nome. A princípio, a primeira fase da vida de um autêntico missionário, é preciso nós compreendermos que ele é resposta do clamor de muitos. Eu quero que você anote isto nesta noite. Você que está aqui nem sequer sabe, mas na realidade tem algum lugar por aí que alguém está orando e Deus já marcou você para ir para lá, e eles estão dizendo: Deus envia alguém para cá, Deus manda um homem, manda uma mulher para cá, para fazer uma obra aqui neste lugar, nesta terra, nesta cidade, neste país, nesta localidade, a fim de que nós venhamos conhecer que somente o Senhor pode salvar, somente o Senhor pode libertar o pecador das misérias do pecado. E nós que estamos aqui nesta noite, já vos disse no início desta palavra que nós nem sequer compreendemos, nós não sabemos. A princípio, a nossa intenção, a nossa compreensão é que somos crentes para estarmos sentados na nossa cadeira. É por isso que nós sonhamos com um templo muito mais bonito, mais aconchegante, com as cadeiras mais espaçosas, mais acomodativas, onde nós podemos nos sentir bem, podemos estar nos sentindo bem melhor. Se nós entendêssemos que amanhã nós não estaremos assentados nesta cadeira, nós estaríamos, portanto, despreocupados em relação a isto, e mais preocupados com salvação de alma, mais preocupados com preparação da nossa própria vida, mais preocupado com a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Você está aqui nesta noite, mas muitos dos irmãos serão enviados pelo fato de que alguém já vem há tempo orando e pedindo ao Senhor que levante um homem, levante uma mulher e envie para este lugar onde este homem está, à procura da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. E Deus vem preparando a sua vida. Um exemplo bem claro, meus irmãos: Moisés era a resposta da oração daqueles que estavam presos lá no Egito. Eles estavam cativos e lá eles pediam a Deus a cada dia: nos arranque desta terra. Na verdade, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa terra é Canaã. Nós viemos para cá por um determinado tempo. Foi o Senhor que prometeu aos nossos ancestrais que nós estaríamos aqui por um determinado tempo. Todavia, o Senhor haveria de nos arrancar daqui. E é com certeza, você pode ter certeza disso, que eles compreendiam que já estava no tempo, na hora. Porque Deus havia dito para Abraão: é cerca de 400 anos. Por lá eles estiveram cerca de 430 anos, e eles já sabiam que estava chegando o momento da mão de Deus entrar no Egito e arrancá-los de lá. Mas eles precisavam de um líder, eles precisavam de um homem, eles precisavam de alguém altamente preparado por Deus para arrancá-los dali, lhes conduzir, atravessar o deserto com eles e plantá-los na terra da promessa. E a Bíblia diz, portanto, que Deus vai ao encontro de Moisés, que estava lá no deserto do Sinai. A Bíblia chega a dizer: atrás do deserto estava Moisés. E Deus encontra Moisés, Deus marca a vida de Moisés com a revelação gloriosa, com a revelação poderosa e extraordinária.
Moisés ficou embasbacado. Ele ficou naquele dia, meus irmãos, com seu coração quebrantado diante de Deus. E ele propôs no seu coração, mediante a revelação que Deus lhe dá naquele lugar, ele se propõe a sair dali daquele lugar, da terra de Midian, a deixar a casa do sogro, a deixar a sombra do sogro, a sombra da família, a tenda do sogro, e ir em busca do povo de Deus que estava aprisionado no Egito. Até porque, meus queridos irmãos, obra missionária é nós deixarmos o nosso aconchego. Obra missionária, meus queridos irmãos, é deixarmos tudo aquilo que a vida nos oferece em busca do plano de Deus para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Fazer obra missionária, olhem para cá e compreenda, é deixar de viver para nós mesmos e viver em prol da obra de Deus, em prol do querer de Deus. Quantos dos irmãos que estão aqui e que na verdade sonham ainda com seu retorno para o Brasil, e Deus tem me dito que tem uma obra contigo nesta terra. A partir deste momento, finda-se os seus projetos, inicia-se os projetos de Deus. Os seus projetos são falíveis, os projetos de Deus são infalíveis, eles não caem por terra. Nada pode impedir os projetos de Deus na vida do homem, na vida de uma mulher que corresponde com a chamada, com o propósito do Senhor Deus para com sua vida. Você pode ter certeza, você pode entrar na obra missionária de unha e dente, na certeza de que Jesus Cristo agrada, de que Jesus Cristo tem te chamado para isto, e Jesus Cristo está pronto para te honrar na obra missionária. Pode crer nesta verdade. A princípio, a primeira fase é entendermos que nós somos resposta da oração de muitos. Nós não caímos de paraquedas, nós não aparecemos por aí porque fomos preparados no sentido acadêmico, nós não aparecemos por aí porque somos intelectuais, nós não aparecemos por aí porque não tinha ninguém para ver, nós não aparecemos por aí porque desejamos no nosso coração. Nós aparecemos no campo missionário, somos colocados no campo missionário por uma escolha direta da parte de Deus para nós, que nem sequer nós mesmos compreendemos. Todo aquele que é chamado, uma das coisas que evidencia a sua chamada é o reconhecimento de suas incapacidades, é o reconhecimento de suas fragilidades, é o reconhecimento que ele não tem, que ele não pode, que ele não é. Todavia, ele está contando com Deus, que é tudo pode, que é tudo tem, que ele quer. Ele conta com a graça do auxílio divino, e ele sabe que ele aparece para fazer a obra missionária, porque Deus lhe escolheu, Deus lhe estabeleceu, foi Deus que quis chamá-lo, foi Deus que quis constituí-lo, elegê-lo, estabelecê-lo como autêntico missionário. Quando o pai não viu as qualidades ministeriais, o Senhor nosso Deus olhou e viu. Quando a mãe não percebeu, quando os amigos não perceberam, o Senhor olhando para o seu coração, para o âmago de sua alma, para o mais profundo do seu ser, o Senhor o marcou lá dentro, vocacionou lá dentro, e a partir de aí, meus irmãos, ele começa até a dizer: eu quero, mas eu sinto que eu não dou conta, eu quero, mas eu compreendo que eu sou pequeno demais para a obra que é grande a ser realizada. Isso evidencia um chamado, isso evidencia verdadeiramente um vocacionado, aquele a quem Deus chama para a obra missionária. A obra missionária não se faz com aqueles que são presunçosos, a obra missionária não se faz com aqueles que pensam que podem, que sabem que têm. A obra missionária se faz com aqueles que se colocam as suas vidas inteiramente ao domínio do Senhor nosso Deus, e a sua palavra é esta: eu não sei como será. Uma das primeiras coisas que surge no coração de um autêntico missionário é: como será a minha vida ministerial? Quem é que vai patrocinar a minha vida ministerial? E eu lhe respondo nesta noite: o céu. É Deus que vai patrocinar, é Deus que vai cuidar. Ele não é responsável. Se Ele está te chamando, Ele sabe que você precisa comer todos os dias, vestir todos os dias. Ele sabe muito bem, e Ele está pronto a cuidar da sua vida. Nesta noite, perceba, entenda, compreenda que Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida. A graça do Senhor impera nesse lugar, a misericórdia do Senhor é sobre nós. Há um chamado de Deus para ti, há um chamado de Deus para ti, há um chamado de Deus para ti, há um chamado de Deus para nós aqui nesta tribuna, e nós queremos dar graças a Deus, nós queremos glorificar o nome de Deus, nós queremos bendizer o nome de Deus, porque é vontade de Deus e não humana, é vontade divina e não do homem, é vontade
Deus. E é preciso percebermos que nós somos resposta da oração de alguém no passado. Nós somos resposta da oração, da intercessão e do clamor de alguém que não concorda com a frieza, que não concorda com a mornidão, que não concorda com o pecado, que não concorda com o mundanismo, que está enojado dessas coisas, e ele passa dias e dias orando, e até quem sussurre aos seus ouvidos dizendo: isto não adianta, a sua oração não será respondida. Mas ele está lá como Daniel naquele dia. São 21 dias, não tem problema, boca no pó, aleluia, clamando a Deus e dizendo: meu Deus vai me responder, o meu Deus vai trazer a resposta da minha oração, Deus vai responder o meu clamor, Deus vai responder a minha oração. Mais cedo ou mais tarde a resposta virá, ela virá para a sua vida, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é exatamente assim. Aqueles que viviam no dia de hoje, eles como que abriam o caminho para os que chegavam no dia de amanhã. Você conhece nas fases da história da igreja no passado a respeito de John Hus, na hora de sua morte. Eles pensavam: nós estamos queimando um herege, tentando calar a boca daquele homem que pregava as escrituras tais quais elas são, sem mistura, sem jeitinho. Ele pregava a Bíblia como ela é. Mas o justo viverá da fé. Não tem nada de comprar salvação, não tem nada de indulgência, não tem nada de privilegiado. O sol da justiça nasceu para todos, e ele veio trazendo salvação debaixo de suas asas. Glória a Deus. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não tem nada de comprar, não tem nada de pagar por salvação, não tem nada de purgatório. Lá estava John Hus pregando, e eles maquinaram a sua morte, projetaram o final da sua vida, até que conseguiram matar-lhe. Mas antes de sua morte, no momento final da sua história, ele olhou para aqueles homens e dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês me matarão, mas entenda isto, vocês estão matando hoje um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. Nesse vocês não colocam a mão, mas na verdade John Hus estava abrindo caminho para Martinho Lutero. Glória a Deus. 100 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero na Alemanha, lá em Wittenberg, na frente da igreja. Ele prega as 95 teses e ninguém coloca a mão em Martinho Lutero. Ele morre de velhice para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A profecia é cumprida, glória a Deus. Martinho Lutero, ele era a resposta da oração de John Hus. Eu quero que você entenda: um português do passado pediu a Deus avivamento para esta terra. Gente que permeia esta terra pediu: aviva novamente esta Europa. Portugueses, irlandeses, europeus gritando todos os dias e dizendo: aviva, Senhor, a nossa terra. Traz de volta o avivamento, traz de volta o poder, traz de volta a graça, traz de volta a operação de milagres. E Deus arrancou você de lá. Você não caiu de paraquedas. É o plano de Deus, é o propósito de Deus. Eu e você, nós somos resposta da oração de alguém, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para dizer sim à vontade de Deus. Nós estamos aqui nesta noite para dizer: estamos entendendo o propósito de Deus para conosco. A obra está nos chamando, e eis-nos aqui nesta noite para fazermos missões para a glória do nome do Senhor, Criador do céu. Glória a Deus. Xarabagai. O avivamento voltará, o avivamento voltará, a glória voltará, o poder de Deus voltará, o Espírito de Deus agirá através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida. Deixa o Espírito de Deus construir isto no seu coração nesta noite. Deixa o Espírito de Deus construir isto na tua mente. Tudo que é contrário à vontade, ao propósito de Deus, que venha saindo da sua mente em nome de Jesus, mas que seja construído agora o propósito, o querer de Deus, o projeto de Deus na sua vida. Toda a resistência que você tem em relação à obra de Deus em nome de Jesus, nesta noite vai cair por terra para a glória de Deus. Toda a incompreensão que você tem, Deus nesta noite vai limpar, vai tirar. Deus vai esclarecer para você que você é marcado, que você é marcada para uma grande obra na história da igreja sobre a face da terra. E esta é a hora, o momento é exatamente este. Deus está nos levantando para esta hora, para a glória de
seu santo nome. Elias, meus irmãos, a Bíblia nos afirma, ela introduz Elias no cenário profético histórico de uma forma gloriosa. A chamada de Elias, ela é completamente diferente das dos demais. A princípio você entende Deus chamando ao profeta Jeremias e dizendo-lhe: antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te nomeei, eu te escolhi, te elegi às nações, eu te dei por profeta, e onde quer que eu te mandar, tu irás, e o que eu te mandar falar, tu falarás. Jeremias chega a dizer para Deus: mas eu não passo de uma criança. E o Senhor está dizendo: não diga que tu és uma criança, porque foi eu, Senhor, que te escolhi, foi eu que te nomeei. Trata-se de um querer de Deus, de um propósito de Deus. Deus havia chamado a Jeremias, mas observa, a Bíblia nos revela o chamado do profeta Jeremias no capítulo 1 do seu livro, falando sobre Ezequiel. A palavra nos diz de Ezequiel que estava debruçado próximo ao rio Quebar, capítulo 2 do seu livro, versículo de número 1. E o Senhor chega lhe dizendo: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E Ezequiel se coloca de pé, pronto para ouvir a voz de Deus. Falando sobre Moisés, ele está na península do Sinai. O próprio Deus se manifesta na sarça ardente, dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu agora vim para tirar a Israel da terra do Egito e levá-los para a terra da promessa. Falando sobre Gideão, você conhece muito bem, meu querido e amado irmão, a Bíblia nos fala que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, e quando ele estava malhando trigo no lagar, a Bíblia diz que aparece um anjo e fala com Gideão: ó homem valente, Deus é contigo. Fala-se aqui da chamada de Gideão, e Gideão disse: Deus é comigo, porque então que nós estamos sendo escravizados, pisoteados pelos midianitas? E Deus ali, a partir do momento, a Bíblia diz que o próprio Deus começa a falar com Gideão, dizendo: não diz assim, Gideão, porque eu te usarei, eu te levantarei, e você vai libertar o meu povo que está debaixo do jugo dos midianitas. Fala-se sobre a sua chamada. Falando de Samuel, Deus lhe chama por 3 vezes e ele não entende, e ele fala com o sacerdote, e o sacerdote lhe diz já para a 4ª vez: quando a voz te chamar novamente, você deverá responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus vem pela 4ª vez e diz: Samuel, e Samuel responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus vem e fala com Samuel a respeito da desistência do seu plano para com a casa de Eli, e a respeito do seu plano a partir daquele momento na vida de Samuel. E a Bíblia diz que Samuel cresce a cada dia em graça diante dos homens e diante de Deus. Samuel vai sendo confirmado de norte a sul em Israel, que ele é profeta chamado por Deus, torna-se profeta em Israel. A Bíblia vai nos mostrando a chamada de cada um. A respeito de Eliseu, você sabe que ele recebe o toque da capa do nosso irmão pastor Elias, ou profeta Elias, aqui nesta passagem, que Ló joga sobre ele a sua capa, e é o suficiente para ele entender que Deus lhe marcou para uma obra, e ele sai pronto a fazer a obra de Deus com Elias. Falando, meus queridos irmãos, a respeito de todos os chamados, você compreenderá que a Bíblia os introduz mostrando o seu chamado. Exemplo a Isaías, que é marcado numa fase da sua vida ministerial, quando o céu se abre, Deus brada dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia mostra a chamada. Todavia Elias, meus irmãos, versículo 1 do capítulo 17, a Bíblia só diz que ele era morador de Gileade, e ele aparece diante de Acabe. A Bíblia não trata particularmente da chamada do nosso irmão Elias. A Bíblia só diz que ele chega e diz para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que destes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha aqui, meus irmãos, Elias não estava aqui no seu próprio comando, pela sua própria autoridade. A Bíblia nos diz de uma forma clara lá em Tiago que Elias orou
ao Senhor, e após ter orado ao Senhor para que não chovesse, 3 anos e 6 meses não choveu, e novamente orou ao Senhor para que chovesse, e choveu. Quando Elias chegou para Acabe, Elias, eu quero que os irmãos entendam, Elias, o profeta Elias, o autêntico missionário nesta época, ele não era um homem de impulso humano, um homem de impulso carnal, que fazia as coisas pela vista, mas Elias fazia por fé. Elias não andava por vista, mas Elias andava por fé. Se Elias andasse por vista, ele sairia da sua terra, mas dizendo: eu estou indo para o outro lado, quem patrocinará a minha viagem? Elias não sabia que ele ia ficar em Querite, Elias não sabia que os corvos lhe alimentariam, Elias não sabia que ele teria que ir para a região de Tiro e Sidom e ser alimentado por uma viúva. Elias não sabia que ele teria que entrar no deserto, ficar deitado debaixo do pé de um zimbro e comer o pão que o anjo lhe traria. Elias não sabia nada disso. São coisas que estão reservadas para a nossa vida ministerial pela frente. Exemplo: Deus vai cuidar de ti, não se preocupe, Deus vai cuidar de ti. Missionário autêntico, você não anda por vista, você anda por fé. Isto é o suficiente. Pela fé, 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 pela fé a obra está sendo feita, pela fé nós estamos marchando, pela fé as muralhas de Jericó estão ruindo, pela fé os impedimentos são tirados, pela fé Deus está restaurando, pela fé Deus está levantando, pela fé Deus está preparando, pela fé Deus está erguendo a sua igreja no campo missionário para a glória de seu santo e poderoso nome. Bendito seja o Senhor. A palavra diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Hebreus 11:6, a Bíblia está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus galardoa, Deus galardoa, Deus galardoa, Deus galardoa. Você pode ter certeza, o Senhor há de te galardoar, você será galardoado. Um dia eu e você, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, aleluia, e lá seremos galardoados pelo trabalho que nós rendemos, prestamos para o Mestre aqui nesta terra. Não está esquecido o teu trabalho, não está esquecida as tuas ofertas, não está esquecida as tuas lágrimas que são derramadas em oração, teu clamor não está esquecido, a tua súplica não está esquecida. Há um galardão para ser entregue na tua mão, naquele grande dia, lá no tribunal de Galadão. Nós compareceremos lá e seremos galardoados pelo Senhor, para a glória do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Lá estaremos naquele dia, glória a Deus. Observe, portanto, a chamada do profeta Elias. Ele não andava, a princípio eu estou lhes dizendo, Elias não andava por vista, mas ele andava por fé. Elias não estava preocupado com quem seria o patrocinador da sua vida ministerial. Elias estava ciente que ele estava fazendo a obra de Deus, e por certo Deus cuidaria dele. No outro dia haveria sem sombra de dúvida algumas coisas que era desconhecido para Elias até o dia chamado hoje, mas Deus cuidaria de sua vida em todos os momentos e etapas do seu ministério. Elias se colocou nas mãos de Deus, e a palavra está dizendo que ao chegar para Acabe, Elias olhou para Acabe e disse: Acabe, eu venho aqui te trazer uma mensagem, eu venho aqui te dizer uma coisa. A partir de hoje, como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, eu estou na presença dele e falo por ele. Esta expressão aqui ele está dizendo é exatamente isto. Eu estou falando por Deus. A partir de hoje não haverá chuva, não haverá orvalho sobre a face da terra, senão segundo a minha palavra. Não chove mais. Vocês podem fazer romaria aonde vocês quiserem fazer. Vocês derrubaram o altar ao Deus Jeová e levantaram o altar em Baal, mas Baal não vai mandar nem chuva e nem orvalho. Ele não tem poder para abrir os céus e mandar orvalho. Deus cerrou os céus, não chove e também não tem orvalho. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre chuva e orvalho. Chuva, certeza de colheita abundante. Orvalho, hipótese, possibilidade, melhor dito, de colheitas. Todavia, o Senhor trava tudo, o Senhor fecha tudo. O Senhor, através de Elias, está dizendo: não tem chuva e não tem orvalho, não tem certeza e nem possibilidade. A partir de agora não chove, a terra não produz. E eu quero ver se Baal é alguma coisa, porque Baal estava imperando onde era o domínio de Deus. Baal
estava a cada dia alargando seu império, seu terreno ali na terra de Israel. Os altares ao Deus Jeová, eles já haviam sido derrubados por terra. Deus levanta Elias, e Elias vem, portanto, quero lhe dizer nesta hora para que você entenda, Elias vem como resposta da oração a princípio de Obadias. Elias vem como resposta da oração de 7.000 crentes que estavam em Israel, que não abraçavam os ensinamentos de Jezabel. Eles estavam lá crentes de verdade. Lá a Bíblia diz que ainda tinha 100 profetas conservados vivos dentro de uma caverna, 50 numa, 50 na outra. E eu quero entender, eu quero compreender que eles oravam todos os dias e falavam: Senhor, não é possível que a história do teu povo vai terminar assim, com Baal dominando tudo. Não, levanta um homem, levanta um homem, levanta um homem, levanta alguém, faz alguma coisa, faz uma obra em Israel, volta a tua graça sobre nós. E por isso a Bíblia diz que Elias aparece no cenário profético, no cenário histórico, dizendo para Acabe: não chove em Israel, senão segundo a minha palavra. Também não há orvalho, senão segundo a minha palavra. E depois desta hora, a Bíblia diz que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: bendito seja o nome de Jesus. Elias aqui ele aparece como aquele que ele é resposta da oração de uma multidão de pessoas. São 7.000 crentes orando todos os dias no mesmo propósito, dizendo: Senhor, volta a tua glória para Israel, volta o poder para Israel. Nem sequer Elias sabia que em Israel havia 7.000 crentes que não se dobravam diante do bezerro de Samaria, que não se dobrava diante de Acabe, que não se dobrava diante de Jezabel, que não queria nada com a mesa de Jezabel, mas permanecia fiel ao Deus de Israel. Eles precisavam de um líder para liderá-los, e eles estavam ali em nome do Senhor nosso Deus. Você já imaginou o que é 7.000 pessoas jejuando num dia para Deus fazer alguma coisa? Você já imaginou o que é uma oração de 7.000 pessoas na noite, de canto a canto, 7.000 crentes com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, eu não concordo com essas coisas, eu não aprendi assim, eu não amo a Baal, eu não vejo Baal, eu não adoro a Baal, e eu não quero Baal no nosso território. Envia, Senhor, um homem, levanta alguém, faz uma obra. E Deus está preparando Elias, Deus está tomando Elias lá da sua terra, e Deus introduz Elias no cenário espiritual e diz para Elias: agora começa o seu ministério. E Elias chega e diz: não chove mais e não tem orvalho mais, senão segundo a minha palavra. E ponto final, glória a Deus. Esta é a primeira coisa a ser entendida por um autêntico missionário. Somos resposta da oração dele. Por qual razão? Porque lá na frente a obra ela será coletiva, ela não será só individual. Primeiro ponto, quando nós a começamos, parece que nós começamos sozinhos, depois a coletividade começa. Lembre-se que quando o avivamento chegou a Israel, é para que os irmãos entendam, o profeta Elias diz assim, naquele dia lá no cume do Carmelo, o profeta Elias diz: onde estão os profetas de Baal após o avivamento chegar? Ei-os aí, então agarre eles e que não escape ninguém. E a Bíblia diz que todos eles foram pegos. Eu quero crer que os 7.000 crentes estavam lá, e agarraram aqueles homens e jogaram tudo lá naquele ribeiro, que a Bíblia diz onde eles foram mortos por causa da idolatria. Os 7.000 estavam ali para cooperar na obra que o profeta Elias estava realizando para Deus. Elias era um profeta chamado por Deus, sem sombra de dúvida, resposta da oração de Obadias, resposta da oração de 7.000 crentes que não se dobravam diante de Baal. Segundo lugar, meus queridos irmãos, nós queremos entender com os irmãos a segunda fase da vida de um autêntico missionário. É o momento de estar escondido. Nós precisamos ser preparados exatamente para isso. Há muita desistência no campo ministerial, pelo fato de que nós não aprendemos, não aceitamos, não queremos e nem sequer queremos sonhar com a ideia de nós estarmos escondidos. A nossa visão a respeito de obra de Deus, ela é muito diferente do que a Bíblia revela em relação ao plano de Deus para a vida do ser humano. Quando Deus chama alguém para a sua obra, é preciso entendermos que Deus haverá de prepará-lo, Deus haverá de trabalhar, e Deus não esquecerá de
de nenhum aspecto da sua vida. É preciso entendermos que o Senhor nosso Deus, Ele sonda a mente e o coração. Ele é conhecedor de tudo que passa lá no profundo da sua alma. Ele sabe quais são as suas maiores preocupações. Ele sabe o que é que mais afeta a sua vida. Ele sabe o que mais poderá travar o seu ministério. A exemplo, nos dias em que nós vivemos, o que mais trava a crente é a questão financeira. Nós batemos nisso e é preciso bater em relação a conscientizar a igreja nesse aspecto aqui. Porque na realidade, meus queridos irmãos, a preocupação com o dia de amanhã é demasiada. A preocupação com a nossa sobrevivência, com o que comeremos, com o que beberemos, com o que vestiremos, a preocupação onde moraremos é demasiada. Demasiada, demasiada. Nós chegamos a duvidar da providência divina. Nós chegamos a questionar os cuidados de Deus e a direção de Deus para as nossas vidas. É só entrarmos em prova que nós falamos para Deus: será que o Senhor me quer aqui? Mas quando tudo corre bem, nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus. Quando as coisas apertam a correia, começa a apertar no nosso lombo, nós começamos a orar e a falar para Deus: será que o meu tempo aqui não terminou? Deus tem que nos preparar em relação a isso. A desistência ministerial, ela se dá na maioria das vezes exatamente pelo aspecto financeiro. O homem e a mulher é preocupado por demais com a sua sobrevivência, com o que come, com o que bebe, com o que veste. Sustentado hoje, mas preocupado com o dia de amanhã. Morando hoje, mas sem saber onde morará amanhã. Comendo hoje, mas sem saber o que comerá amanhã. É exatamente esse um dos problemas, um dos fatores que mais prejudica a obra na vida de um homem, na vida de uma mulher. É preciso nós entendermos, é preciso nós compreendermos que existe a fase de nós estarmos escondidos. E quando nós estamos nesta fase de estarmos escondidos, é preciso nós entendermos, meus queridos irmãos, que aí não aparecerá o nosso nome de forma nenhuma. Se tivermos nome nesta hora, o nosso nome será perturbadores. Elias em Israel, a partir do dia, ele é chamado de perturbador de Israel. Ninguém lhe chama mais de Elias. Quando fala a respeito do profeta Elias, Acabe grita: ei, é aquele perturbador de Israel. Jezabel grita: é aquele perturbador de Israel. Para que todo mundo entendesse que melhor seria se o pescoço de Elias caísse. Em Israel existe um problema sério: a terra não produz, a estabilidade econômica a cada dia vai diminuindo. O país está entrando num colapso econômico terrível e eles estão vendo o caos na ponta do seu nariz. Acabe não pode fazer nada porque o Deus que ele serve, ele não tem poder para fazer nada. Ele não pode abrir os céus para mandar chuva. Ele não tem poder de abrir os céus e mandar orvalho. Automaticamente a terra não produz, não há colheita abundante, falta pasto para as ovelhas, falta pasto para os animais. Os animais começam a perecer. As vacas já não conseguem, não podem mais, na realidade, dar o leite como era o normal, o costume diário, produzir o leite para se produzir o queijo e assim por diante na casa de qualquer um. Há uma instabilidade econômica em Israel. Eles são assolados economicamente. Existe uma tribulação terrível em Israel. E naquela época todo mundo começa a gritar e a dizer: quem é o culpado por não haver chuva? Eles gritam dizendo: Elias, o perturbador de Israel. Quem é que é o culpado responsável por esta seca? Elias, o perturbador de Israel. É exatamente ele que anda perturbando a Israel. E Acabe tenta introduzir uma ideia na cabeça das pessoas, dizendo o seguinte: lembrem que antes de Elias chegar aqui me dizer que não haveria chuva, a terra produzia e produzia em abundância. A seca não assolava a nossa terra. Nós tínhamos uma terra produtiva, mas a partir daquele dia, veja o problemão que nós enfrentamos. Ele não passa de um perturbador. À medida que Acabe difunde essa ideia, há quem se revolta com Elias, mas os 7.000 permanece fiel, glória a Deus. O crente que assentou no seu coração o propósito de não se corromper, ele não se corromperá para a glória do Senhor nosso Deus. Indiferentemente de Acabe, indiferentemente de Jezabel, indiferentemente do contexto que ele estiver, ele permanecerá fiel, porque é entre Deus e ele, é ele Deus
fase de nós estarmos escondidos, glória a Deus. Nosso nome não aparece, se aparecer é preciso entender. O nosso nome será perturbador, não será nada mais, não será o nome que proporcionará para nós alegria. Pelo contrário, haverá de proporcionar tristeza. Não, meus queridos irmãos, todavia, a Bíblia está dizendo de uma forma clara que Elias permanece no centro da vontade de Deus. Elias permanece de acordo com o querer de Deus. Elias está ali como que dizendo: pode colocar o nome que quiser em mim, todavia o pecado vai sair de Israel. Mas o pecado vai sair da nossa terra, sim, Senhor. Haverá novamente um avivamento em Israel. A glória de Deus voltará para Israel. Deus se agradará novamente de Israel. É como que Elias dizendo: se depender de mim, a glória do Senhor voltará para Israel. Eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou preparado para ir até o fim, até a última consequência, mas ver de volta a glória, a manifestação e o poder de Deus em Israel. Era uma fase da obra missionária. Elias, autêntico missionário, ele estava neste momento escondido. Observe o que diz a palavra no versículo de número 3: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há duas revelações nesta palavra. A primeira é a fase de estarmos escondidos. Qualquer igreja que se propõe a fazer a obra de Deus, a princípio, meus queridos irmãos, precisa estar sem sombra de dúvida escondida. Tem que estar escondida sem sombra de dúvida. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz que nós já estamos mortos para o pecado, e é exatamente por isso que nós estamos ocultos com Cristo em Deus. Nós nos ocultamos aos olhos dos homens, nós nos ocultamos aos olhos dos homens. Na verdade, meus queridos, é o momento que o homem não consegue tocar na nossa vida, porque você precisa compreender que todo obreiro chamado, todo missionário chamado, se não é Deus ocultado com Cristo em si, a realidade seria: o adversário travaria a sua vida ministerial. Ele não trava porque nós estamos ocultos com Cristo em Deus, nós estamos guardados em Deus, nós estamos na verdade protegidos por Deus. A palavra diz: aquele que habita na sombra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Este é o nosso lugar, esta é a nossa habitação. Nós estamos escondidos lá no esconderijo do Altíssimo. A palavra é enfática, a palavra é clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A partir do momento que nós correspondemos com a chamada de Deus para a nossa vida, ocultos com Cristo em Deus, nós estamos, portanto, habitando no esconderijo do Altíssimo. É um lugar secreto que o adversário não toca na sua vida. Compreenda-me, isto não é heresia. Você que está oculto com Cristo em Deus, você está inatingível pelo pecado, você está inatingível pelo diabo, você está inatingível por Satanás, pelo seu adversário. A palavra está dizendo: aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Por uma razão, ele está oculto com Cristo em Deus, ele habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente o descansa. À sua esquerda e à sua direita cai 1.010.000, todavia ele está inatingível. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Ele rompe em fé, ele continua em fé, ele prossegue em fé. Quantos é que olham e dizem que no outro dia ele não tem mais aquele mesmo vigor e aquela mesma graça, mas ele levanta com a mesma graça, porque ele está oculto com Cristo em Deus. A vida dele está oculta com Cristo em Deus, ele está guardado em Deus, ele está protegido por Deus, ele está coberto com a graça de Deus, ele está coberto com o poder de Deus. Baal significa o próprio Satanás, imperando, agindo, trabalhando e tentando barrar Elias, mas Elias está no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Elias, meus queridos irmãos, ele está oculto em Deus, e o maligno não lhe toca. Elias deita e levanta toda manhã, Elias deita e levanta toda manhã, na certeza de que com Deus o dia de amanhã é certo. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus.
Israel está sendo assolado e Elias está guardado pelas mãos do Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. Esta noite nós estamos aqui da mesma forma, guardados, ocultos com Cristo em Deus, protegidos por Deus, guardados por Deus. O pavor assola lá fora, nós estamos aqui guardados, estamos aqui protegidos, cobertos com a graça de Deus e na certeza de que se Jesus Cristo não voltar amanhã, nós prosseguiremos a nossa vida na presença do nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Esta é a segunda fase da vida de um autêntico missionário. É o momento dele estar escondido, é o momento dele estar oculto em Deus, guardado em Deus. É o momento que ele não se manifesta, é o momento, meus queridos irmãos, que ele está completamente fora de cogitação. Na realidade, meus queridos irmãos, lá estava Elias, a Bíblia está dizendo: vira-te daqui para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. A primeira coisa que nós percebemos aqui, meus queridos irmãos, é exatamente o momento de estar escondido. É Deus que está dizendo para o profeta Elias: esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus estava como que dizendo para Elias: esconde-te junto ao ribeiro de Querite por uma razão. Do ribeiro você vai beber, está no versículo de número 4. Há de ser, meus queridos irmãos, que ele beberia do Jordão, daquele ribeiro. Todavia, meus queridos irmãos, quando Deus está dizendo esconde-te junto ao ribeiro, Deus está dizendo para ele: aí para você um esconderijo, aí Acabe não te toca. O problema da desistência ministerial é nós não aceitarmos a fase de nós estarmos escondidos, e nós ainda não estamos preparados para sermos apresentados. Ser apresentado antes da hora é tomar uma pedrada de Satanás da certa. Nós precisamos ser apresentados na hora de Deus. As oportunidades, elas aparecerão em escala maior na hora de Deus, no momento de Deus. Subiremos um patamar maior, mais amplo, no momento de Deus, na hora de Deus. É fase de estarmos escondidos, é momento de estarmos escondidos. Teu nome não aparece, o meu também não. Outdoor nunca levou o meu nome, não precisa levar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora o que é preciso é estar oculto com Cristo em Deus e permanecer na sombra do Onipotente. Glória a Deus. Não sonhe com essas coisas de Deus te levantar para seu nome se projetar, mas sonhe com Deus te levantar para a obra acontecer, para a alma ser salva, para avivamento chegar, para Jesus curar, para Jesus batizar, para Jesus libertar. Sonhe com isso em nome de Jesus. Esqueça teu nome, esteja oculto com Cristo em Deus. Que apareça Deus, que manifeste a glória de Deus. Leve o nome de Deus e esqueça o teu. Esteja oculto com Cristo em Deus. É isso que interessa, é isso que é preciso, é isso que Deus quer na vida do reino, do missionário, do pregador e do cantor e da igreja fiel. Não se preocupe, não se preocupe com o teu nome sendo manifesto por aí. Não se preocupe, não sonhe com essas coisas. Sonhe em permanecer guardado com Cristo em Deus. Sonhe estar protegido com Cristo em Deus. Sonhe com isso em nome de Jesus. Sonhe com a proteção divina, glória a Deus. Enquanto nós estamos ocultos, observe a descrição do versículo de número 3. Vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Oriente aqui, meus queridos irmãos, na Bíblia, na revelação da palavra, é um dos nomes de Jesus Cristo. Em Lucas 1,76 é um dos 6 nomes de Jesus Cristo no capítulo 1 de Lucas, quando a Bíblia diz: o Oriente das alturas nos visitou. A palavra, meus queridos irmãos, nos mostra de uma forma clara: vira-te para o Oriente significa dizer vira-te para depender do Senhor teu Deus. A partir do momento do início da tua vida ministerial, é dependência completa de Deus. Não é os nossos braços que fornecem a nossa comida, mas é Deus a cada dia. É Deus que
sustenta, você tem saúde, você trabalha, você sente como pode, mas você precisa entender, todo missionário ele caminha, ele anda na dependência de Deus, na dependência do Oriente, das alturas, a saber o Senhor Jesus Cristo, que lhe proporciona a cada dia a medida certa para a sua sobrevivência. Deus cuida dele hoje e Deus cuidará amanhã, Deus cuidará na próxima semana, no próximo mês e até a sua volta gloriosa, para a glória de seu santo nome. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Deus está dizendo para Elias: vai-te daqui, vira-te para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e deixa Acabe ficar bravo, deixa Acabe ficar irado, escondido lá próximo ao ribeiro de Querite. Você está guardado, lá Acabe não te toca, lá Acabe não te vê, lá Acabe não sabe que você está. É o lugar que eu preparei para você estar escondido. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Eu ouvi dizer, meus irmãos, e eu quero dar graças a Deus. Deus escolheu o Catujal e escondeu o Ministério Rocha Eterna aqui, plantou o Ministério Rocha Eterna aqui. A gente diz isto para a glória de Deus. Eu ouvi dizer de um certo líder aqui em Portugal, que chegou a dizer: eu duvido que uma igreja sobreviva se não for nas portas de 1 metro em Lisboa. E ele veio, ele fez questão de vir aqui para ver, e ele chegou aqui, a igreja estava repleta de adoradores, de crentes fiéis, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E a irmã me disse que chegou para ele no final e disse: e aí, o que o senhor fala? Ele não pôde falar nada, porque Deus escondeu o Ministério Rocha Eterna aqui em Catujal. Não tem metro, não tem comboio, caminhonete é só 2 se me parece, mas não interessa, Deus fez nascer, Deus fez nascer. É no Oriente, nós estamos no Oriente, e é daqui que Deus está projetando esta obra para a glória do seu nome. A palavra é esta: poderá sair alguma coisa boa de Catujal? Deus está fazendo sair esperança para as nações, Deus está fazendo sair príncipes pregadores do Senhor na última hora da história da igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Para Portimão Deus mandou, para a Espanha Deus já está com 2, aleluia! De Catujal nós estamos escondidos, glória a Deus, estamos escondidos, mas é com Cristo em Deus. Vale a pena, vale a pena, vale a pena estar escondido com Cristo em Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não sonhe com o teu nome aparecer, não sonhe não, sonhe não. Permaneça escondido, permaneça escondido, você está oculto. Deixa Cristo plantar isso na tua mente, deixa Cristo colocar isso lá no profundo da tua alma. Você está oculto com Cristo em Deus. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. O Senhor nos escondeu no seu esconderijo. Esse é o nosso Querite. Aleluia. Lugar de esconderijo, lugar de segurança, lugar de livramento, lugar de proteção. Glória a Deus. Perguntavam para Acabe onde Elias está. Deve estar em todo lugar, menos no Querite, próximo ao Jordão. Ali não está, e Elias estava lá, escondido com Cristo, aleluia, escondido em Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito é o Senhor. Existe esta fase de nós estarmos escondidos, glória a Deus, e a igreja tem que passar por isso. Não se projete você mesmo, não sonhe com projeção em nome de Jesus Cristo, não sonhe. Eu volto a frisar uma coisa que o Espírito de Deus de quando em vez toma os meus lábios aqui para falar, e nesta noite o Espírito de Deus volta a dizer: há pessoas aqui que serão levantadas a um nível que ele não espera, que ele não sabe. Para ele será uma grande surpresa. Não sonhe com projeção, que te manterá lá é estar oculto com Cristo em Deus. Muitos estão sendo projetados hoje, desaparecendo amanhã. Agora, quando Deus projeta, quando Deus coloca, quando Deus estabelece, nada, ninguém consegue demover este indivíduo, esta pessoa, do lugar que Cristo lhe conferiu, porque só Ele tem este poder. Lembra do que Ele disse para a igreja de Éfeso 2:5: quando não virei sobre ti e removerei do teu lugar o teu castiçal. Quando é o Senhor que levanta, só Ele remove, só Ele remove, só Ele remove. Satanás não remove, ele luta, mas não remove. Quando é Deus que te coloca, que te estabelece, quando é Deus que te planta,
restitui, não sonhe com projeção pela força do braço, pela tua capacidade, mas esteja oculto com Cristo em Deus e saiba, o Senhor teu Deus está dizendo, é momento de nós estarmos escondidos. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Primeiro, a dependência divina quando nós estamos escondidos. Segundo, é preciso entendermos que nós precisamos estar escondidos. Terceiro lugar, querite significa separado, glória a Deus. Esta é a terceira fase de um autêntico missionário. É aquele momento que ele está completamente separado. Neste momento da separação é quando ele, é quando ela, é quando esta família, este indivíduo se sente completamente sozinho. Algumas expressões por aí que diz o seguinte: eu me sinto só no mundo, sem ninguém, e alguns chegam até a dizer e sem Deus. Todavia, Elias estava ali guardado pelo Senhor nosso Deus. Elias estava ali protegido por Deus. A palavra querite no hebraico significa separado. Deus colocou Elias na fase da separação. Você está separado, todo missionário precisa ser separado por Deus em uma fase da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nem sequer nós entendemos esta fase de separação. Para alguns, na vida de alguns, ela dura um momento pequenino, na vida de outros ela dura um período que para ele parece uma eternidade. E nós precisamos ter graça de Deus, visão espiritual e discernimento, para não pensarmos que é uma marcação da igreja onde nós estamos para nos deixar isolado e separado. Quando Deus separa o pregador, quando Deus separa o ministro, o obreiro, o missionário, a igreja, o crente em uma determinada posição, somente Deus poderá arrancá-lo da separação, só Deus poderá tirá-lo desta separação. Foi o Senhor que o separou e só o Senhor poderá tirá-lo desta separação. Lá estava Elias, próximo ao ribeiro de Querite, diante do Jordão, separado inteiramente pelo Senhor nosso Deus, mas sabedor de que estava no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Ser separado às vezes dói. A separação nos faz sentir como que estamos em deserto, em vales, em lugares de cavernas, e nós nos sentimos completamente sozinhos. Há momentos assim na vida do crente que ele se sente como se sentiu Davi no Salmo de número 142, quando ele estava na caverna chamada Caverna de Adulão, num dos momentos críticos da sua vida. A Bíblia diz que Davi, no Salmo de número 142, ele olhou para a sua mão direita e por visão humana, por seu olhar humano, ele analisou e viu que lhe sentiu apoio. Do lado esquerdo também não tinha refúgio, e ele começa a dizer: eu olho para o lado direito e vejo que refúgio me falta, ninguém se interessa pela minha alma. Mas Davi continua em profunda oração, em sua comunhão com Deus, naquele momento de solidão, quando falta o ombro amigo, quando ninguém parece nos compreender, quando ninguém parece entender o que acontece conosco. Davi permaneceu. O problema, meus queridos, de muito é não continuar, mas Davi continuou, Davi insistiu, Davi avançou, Davi prosseguiu. Davi não parou aí a sua oração como que uma oração de alguém que não tem esperança, dizendo: faltou-me refúgio e ninguém se interessa pela minha alma. Ele prossegue orando ao Senhor, as suas forças vão sendo renovadas, e ele termina o salmo dizendo: eu sei que o meu quinhão é o Senhor meu Deus, ou significa ele é a minha porção. Pode faltar refúgio humano, mas de Deus não falta, do Senhor não falta. É por isto que Davi disse: olha, eu pereceria sem dúvida se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus. Por isto também disse Jó: bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu sei, indiferentemente do que dizem, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei, eu mesmo, com os meus próprios olhos. Não será na eternidade, aqui na terra, na minha pele, nos meus ossos, eu verei o Senhor. E ele encerra o seu livro dizendo: eu ouvia falar de ti, mas agora te vê os meus próprios olhos. Esta é a vida de quem está separado pelo Senhor para uma grande obra. Ele pode até começar naquela experiência ministerial,
ministerial, ouvido falar, experiência de Ciclano, experiência de Beltrano, mas ele tem que ser marcado como Isaías, ele tem que ser marcado como Jó. Nessa marcação, no momento da separação, às vezes dói no coração, dói na alma, dói lá no espírito, dói nos ossos, você se sente desta forma. Todavia, a prova termina porque você prossegue, em nome de Jesus Cristo você avança, e no outro dia você está dizendo: eu me lembro que eu ouvia, mas agora eu te contemplo, meus olhos te visualizam, é eu e o Senhor e eu, está aqui escrito, aqui gravado na tábua do meu coração, ninguém pode arrancar. Esta é a aliança que eu agora desfruto com o Senhor meu Deus, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Esta fase de nós estarmos separados, bendito seja Deus, adorado seja o nome de Jesus. E eu tenho que parar porque a hora me manda parar. Se coloque de pé. Quarto lugar, bendito seja o nome do Senhor. Eu somente lhe citarei o que a Bíblia diz e encerrarei a mensagem. Quarto lugar é aprender a viver de acordo com a provisão divina. Versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu te ordenado aos corvos que ali te sustentem. A provisão divina, corvos e água do ribeiro, água do ribeiro e corvos. E a água do ribeiro chega um determinado tempo na vida dela. Olhem para cá todos os irmãos, chega um momento na vida do missionário que está separado, do obreiro separado, que a água do ribeiro também seca. Agora, a água do ribeiro só seca quando ele saiu da fase da separação. Aí já é hora de ir para Tiro e para Sidom. A Bíblia diz que o ribeiro secou-se, e Deus disse para Elias: retira-te daqui e vai para Tiro e Sidom. Olhe para cá, eu estou encerrando a mensagem. Em quinto lugar, é a satisfação com o lugar que Deus lhe coloca. Veja o que está dizendo a Bíblia no versículo de número 4: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Essa expressão que a Bíblia diz aqui, e habitou, denota, isso demonstra de uma forma bem clara que ele morou naquele lugar, fez daquele lugar a sua habitação, sua residência, lugar de moradia, com muita satisfação e alegria. Sonhe com Querite, o lugar da separação, e não sonhe com o lugar que Deus não tem para ti. Quando Deus te colocar lá no Querite, aquele lugar de separação, que você sente que é lugar de estar isolado, você precisa entender: esse é lugar de você fixar moradia e ali morar alegremente, com prazer, satisfeito, até o dia que o ribeiro se secar, e aí Deus tem um novo lugar preparado para você. Bendito seja o nome de Jesus. Você que sente que Deus tem uma chamada na sua vida, eu quero orar por você em nome de Jesus. Enquanto você vai vindo, eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Entre nós tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador de sua alma? A Jussara pode preparar para cantar, irmã Jussara. Coloque lá o seu CD e venha cantar. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus como Salvador e que quer aceitá-lo como Senhor, como Salvador de sua vida? Porventura alguém que está parado, desanimado, retrocedeu na sua vida mística, na sua vida espiritual, melhor dito. O Senhor Jesus hoje quer restaurar a sua vida espiritual. O Senhor Jesus quer novamente fazer de ti aquele vaso que um dia você foi. Tem alguém para Jesus? Há uma alma para Jesus nesta noite? Se não há, que Deus te abençoe e te conceda outra oportunidade. Nós, Jussara, vai louvar ao Senhor e nós estaremos orando. Glória a Deus. Esses são os irmãos, se houver mais, vem à frente, em nome de Jesus. Os tocadores, por favor. Glória a Deus. Onde estão os irmãos tocadores? A igreja permaneça de pé, viu, meus irmãos? Nós já estamos encerrando o nosso trabalho. Glória a Deus. Deixe o Senhor Jesus completar. Vamos louvar um hino de missão. A igreja louva o Senhor comigo. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo em aceso em meu coração.
as mãos para cá, nós estaremos orando ao Senhor neste momento, por essas pessoas que estão aqui, imbuídos desse desejo de fazer a obra de Deus. Senhor Deus tem uma chamada em suas vidas, Deus tem despertado, Deus continuará despertando, e o Senhor Deus estará levantando cada um a cada dia na sua proporção, para a glória do seu nome. A igreja, por favor, estenda as mãos para cá. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de todo poder, de toda graça, bendito é o teu nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta noite, por essas vidas que comparecem diante do teu altar, sentindo, meu Deus, neste momento o desejo de estar correspondendo com a chamada, com o propósito, com o querer do Senhor em suas vidas, para a glória de Deus santo nome. Cada um desejoso de cumprir com o teu querer. Eis teus filhos e filhas diante do teu altar, e sejam agora todos renovados, fortalecidos, edificados e estabelecidos pelo teu poder. Que a esperança não desfaleça, mas que ela cresça lá no profundo de cada coração, Senhor. A convicção pela obra a qual o Senhor tem colocado em suas mãos, que ela aumente a cada dia. Que vidas aqui sejam marcadas com precisão para uma grande obra que o Senhor tem a lhes conferir, Senhor meu Deus. Que a tua vontade seja estabelecida em seus corações, e tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, que tenta se realizar nestes corações, que o Senhor venha tirar, eliminar, que o Senhor venha repreender e neutralizar pelo poder do teu nome agora, em nome de Jesus Cristo. Alcance este coração, este solo fértil que recebeu nesta noite a tua palavra em toda a sua aplicação, e agora este desejo profundo, sincero de fazer a tua obra, que cada um compreenda das fases de missionária, ó Deus, que cada um tenha a intenção, Senhor, de fazer sim o que agrada ao Senhor, o que agrada ao seu coração. Esses, ó Deus, que estão dizendo: eu desejo, mas eu não consigo, ajuda-me agora, em nome de Jesus. Renova, Senhor, as suas forças, estabelece as suas vidas, não deixe o adversário impedir o avanço espiritual desse homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, e por que não dizer desta criança em ouvido. Mas ajuda, Senhor meu Deus, a todos, renova as forças de cada um agora, aumenta a fé, a convicção da graça, da visão espiritual, discernimento, ousadia, dá força aos teus filhos, ó Pai, que nenhum esteja parado, mas que todos prossigam. Senhor, coloca fervor no mais profundo desses corações agora, ajuda teus filhos a romper com todas estas barreiras, em toda esta jornada. Senhor, eu te peço, dê vitória aos teus filhos, ergue-os nesta noite, levanta-os pelo teu poder, e para a glória do teu nome, fortalecidos, ó Pai, todos aqueles que estão escondidos, ocultos em Cristo, com Cristo em ti, ó Pai eterno. Eu te peço agora, em nome de Jesus, permaneça a guardá-los, permaneça a livrá-los, permaneça a abençoá-los, a protegê-los e a estabelecê-los, e que seja confirmada a tua vontade, não somente a tua vontade, que seja agora, Senhor, confirmado o teu querer na vida de cada um destes, para a glória de teu nome. Todos eles, ó Deus, sejam agora agraciados, fortalecidos e renovados para a glória do nome de Jesus e para o teu louvor, Senhor. Abençoe-os em nome de Jesus e estabeleça a tua vontade. Levanta-os como pregadores de tua palavra, como cantores, ministros do teu altar, servos do Senhor. Levanta-os nesta noite para fazer a tua obra, para a glória de teu nome santo. Amém e amém. Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus amados. Irmãos, podem voltar para os vossos lugares. Nós estaremos encerrando o nosso trabalho dentro de minutos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, um mínimo de barulho aqui dentro, por favor.